Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aulinha aqui, hoje sobre preventiva, temas muito bons. Preventiva é aquele negócio, né? Ou é 8 ou 80. Ou a questão ela é bem tranquila, dá pra fazer, dá pra raciocinar bem tranquilamente. Ou então são uns temas assim um pouco mais complicados, umas questões um pouco mais rebuscadas, que às vezes nem dá pra responder direito. Às vezes precisa ter um conhecimento muito pontual pra poder responder. Mas as questões de hoje são bem bacanas, os temas também são bem legais. Vai dar para aprender assim com calma, de boa, tudo assim na leveza. Vai dar para conseguir aprender bem bacaninha esses temas aqui, bem legais, certo? Vamos lá, primeira questão. Diz assim: um casal consulta com o médico da família e comunidade devido à preocupação da esposa com o marido, que tem demonstrado compulsividade, olha só, compulsividade relacionada ao consumo de pornografia. Isso tem gerado discussões constantes entre eles, pois o homem é motorista por aplicativo e está deixando de trabalhar devido a esse padrão de comportamento, o que tem impactado na situação financeira da família, que já é difícil, ok? Ou seja, isso já tem gerado impactação o quê? Na vida social dele, na vida com a esposa, na vida conjugal, no trabalho dele também. Então já é um âmbito aí de saúde, é uma questão aí que os médicos, aí nós que somos médicos de atenção primária, já precisamos entrar aí com algum tipo de conduta, certo? Ele relata que a prática começou como distração e alívio do estresse, olha só, distração e alívio do estresse, mas admite que tem dificuldade para controlar esses comportamentos e reconhece as consequências que tem gerado para o seu contexto familiar, ou seja, já está tendo um impacto aí na vida cotidiana dele, com a família, com o trabalho e tudo mais. Durante a consulta, o médico identifica sinais de baixa autoestima e de ansiedade nesse paciente, certo? Ou seja, já é um tipo de vício, né? Geralmente os pacientes que eles têm algum tipo de vício, seja na nicotina, no álcool, na pornografia, nos jogos também, ludopatia é um tema muito interessante. Eles têm geralmente aí uma ansiedade bem marcada, importante, principalmente se eles ficam longe aí do estímulo principal. Diante desse relato, qual é o grau de motivação? Olha só, o grau de motivação do paciente para a mudança de comportamento. Então vamos lá. Letra A, ação, visto que já planeja e cria condições para que a mudança comportamental ocorra. Nós vamos ver já um minutinho aqui embaixo, tem um gráfico bem legal, assim, um panorama geral a respeito dos modelos transteóricos de mudança, certo? Nós temos aí várias etapas, é uma escadinha. Primeiro, antes de qualquer coisa, é a pré-contemplação. Na pré-contemplação, o paciente está ali naquele sistema de negação, ele não reconhece que tem algum vício, não reconhece que está falhando em determinada conduta, no sentido de não conseguir vencer determinada atitude, determinado vício, certo? Logo depois da pré-contemplação vem o quê? Vem a contemplação, que é quando o paciente ele já entende que tem ali alguma coisa errada, que ele não está conseguindo se livrar sozinho daquele vício, que ele está tendo uma dificuldade de se relacionar, como nessa questão de falar, ele já está tendo dificuldade no trabalho, na família, já não consegue se concentrar muito bem, já está tendo dificuldade, se fica longe daquela fonte de estímulo, daquele vício, certo? Então, quando o paciente ele já tem esse reconhecimento, então ele já entra na etapa de contemplação, certo? Beleza, qual a próxima? A próxima etapa é a etapa de preparação. A etapa de preparação é quando o indivíduo ele já reconheceu que tem um problema, ele já sabe que aquilo está fazendo mal para ele e ele já começa, como a própria palavra já diz, se preparar. Ele já começa a ter um plano de ação, dizer, não, em tal dia eu vou começar, tal hora, vou começar de tal forma, vou fazer esse ajuste, essa e essa mudança. Então ele já tem ali na cabeça um contexto já preparado, já tem ali um caminho, digamos, projetado para começar a seguir. Ele ainda não começou, ainda não está no período de ação, mas ele já está ali na preparação, ok? E o penúltimo período aí é a ação, que é quando de fato ele já coloca em ação o que ele já preparou de antemão. Ou seja, ele já começa ali aos poucos as pequenas mudanças, já começa ali a colocar em ação de fato o que ele tinha projetado, o que ele tinha planejado. Então aí de fato é quando ele começa a mudança, certo? Lembrando que isso aqui não é só para caso de pornografia, para caso de vícios em jogos, já cai em questões também em relação a vício em cigarro, tabagismo, alcoolismo. Ou seja, o modelo transteórico de mudança, ele é de mudança em si, pode ser para qualquer vício, ok?
Então vamos lá, esse paciente aqui já foi aí no médico com a esposa, ele já reconhece que ele tem aí algum distúrbio, alguma alteração, que isso já está fazendo mal para a vida dele, já está gerando aí um contexto complicado com o trabalho, com a relação familiar. Então em que período ele está? Em que etapa ele está? Está na etapa de contemplação, certo? Ele ainda não está no estágio de preparação, por quê? Porque a questão mesmo não fala se ele já tem um plano, se ele já começou a buscar de alguma forma, se ele já sabe que dia ele vai começar as mudanças, quais serão as mudanças concretas. Então, ele está aí no período de contemplação, certo? Agora vamos ver aqui embaixo, é muito interessante esse tema, eu acho ele muito legal. Tem um vídeo no Instagram, inclusive, sobre esse tema que eu acho muito interessante. Então vamos lá. O que são os 5 estágios aí do modelo transteórico de mudança, ou os estágios de mudança de comportamento? O que eles são? Ele é um modelo psicológico, certo? Vai descrever os estágios pelos quais as pessoas passam a mudar um comportamento. Como eu falei, pode ser tabagismo, pode ser alimentação também, pacientes obesos que têm dificuldade em começar a emagrecer. Em relação à atividade física também, ou seja, a pessoa ela precisa emagrecer ou precisa ter aí uma melhora no seu sistema cardiovascular, recebe uma orientação médica e ela está em negação, diz que ela não precisa daquilo, logo depois ela reconhece que ela precisa, mas ainda não tem um planejamento, depois ela começa a se planejar, depois ela coloca em ação. Ou seja, serve para muitas coisas, certo? Adesão a tratamentos também, por exemplo, a pacientes com hipertensão ou então dislipidemia. Tem muitos casos que podem ser usados, que esse modelo ele é usado de forma aí bem ativa, bem reconhecida. É um modelo assim que a gente pode observar na prática mesmo. Principalmente médicos de UBS, médicos que trabalham aí no acompanhamento direto, longitudinal aí com os pacientes, certo? Como se usa na prática? Avalie o estágio em que a pessoa se encontra, utilize estratégias adequadas para cada estágio, certo? Ou seja, cada um dos estágios vai requerer um tipo de estratégia diferente, nós iremos ver um pouquinho mais para frente. Por exemplo, aqui dá um exemplo bem legal sobre a hipertensão arterial, por exemplo. Quando um paciente que precisa começar um tratamento para hipertensão arterial, como seriam os estágios que ele passa? Ele te dá um exemplo. Quando ele está em pré-contemplação, por exemplo, ele não acha que ele precisa tratar a pressão arterial. Isso é uma coisa que vai passar, só porque eu estou muito nervoso, só porque estou talvez estressado, estou nesse período que eu estou comendo um pouco mal, não preciso começar a tomar medicação, tudo mais. Beleza, é a pré-contemplação, esse estágio de negação. Logo depois vem a contemplação, ele sabe que precisa, ele já reconhece, diz, não, já sei que eu preciso melhorar pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos e tudo mais. Já a preparação é quando ele começa a participar de grupos, começa a buscar atendimento, quando ele já começa ali a querer ver ali uma consulta com um cardiologista, com um médico clínico, um médico do postinho, quando ele já pretende mudar. E a ação é quando ele inicia e quando ele começa o tratamento e as mudanças no estilo de vida. E a manutenção, que é uma das fases mais importantes aí desse modelo, é manter os hábitos, seguir o tratamento, seguir as consultas médicas, mudar a alimentação, mudar o estilo de vida. Então, tudo isso aí já está na parte da manutenção. Lembrando, pessoal, que em preventiva, atenção primária, é muito disso, sabe? De manter bons hábitos, de fazer exercícios físicos, se alimentar bem. Vocês que vão participar e já estarão na segunda etapa, já passando dessa primeira, diretão aí para a segunda etapa, vão ver aí que nas estações de preventiva, na porta 5, tem muito disso, muito das recomendações que nós precisamos dar para os pacientes. Então já é bom ir se acostumando com esses tipos de orientações, que isso aí cai muito e pode te dar muitos pontinhos também, esses tipos de orientações, certo? Então vamos lá. O que é? A gente precisa entender o quê? O que a pessoa pensa, em qual lugar ela está, em qual modelo ela se enquadra, ou melhor, em qual estágio do modelo ela se enquadra. E também definir o estágio, e a partir desse estágio nós podemos ir aí tomando condutas diferentes, ok? Então vamos ver aqui no quadrinho de forma geral aqui. Já a pré-contemplação, ou seja, a definição, ou conceitualmente, o que ela fala? Não reconhece o problema ou não tem intenção de mudar nos próximos 6 meses. É importante nós perguntarmos isso durante a consulta. Seu João, a dona Maria, a senhora tem esse problema, mesmo que a pessoa não reconheça, a gente precisa expor aquele problema para o paciente. Diz, a senhora tem, por exemplo, um problema com álcool, um problema com tabaco, mesmo que a senhora não reconheça, é importante a senhora saber que não é saudável a senhora fumar mais de um maço de cigarro por dia.
Então, a senhora pretende mudar, já pensou em mudar, já pensou em parar, ou pensa em uma mudança nos próximos 6 meses? Se a pessoa disser que não, que ela acha que não precisa, que ela acha que não tem problema nenhum, e que não vê nenhum tipo de mudança, ou não pretende nenhum tipo de mudança nos próximos 6 meses, então ela se encontra no período de pré-contemplação, não pensa em mudar. E as principais estratégias que nós podemos adotar para esses pacientes nessa etapa? Quais são as conscientizações, né? Ou seja, expor, falar a respeito de como é bom, por exemplo, o cessar tabágico, como a pessoa vai se sentir melhor, como é importante também ela saber que tem grupos também dentro das UBS, dentro das EMUTs, que podem ajudar também nesse processo, dar informações para essa pessoa também sobre como ela pode conseguir esse tipo de mudança. Feedbacks também são muito importantes, por exemplo, a paciente ela pode retornar no seu consultório e você pode dar mais orientações para ela e perguntar para ela se já teve alguma mudança depois da vez anterior que ela veio, entendeu? E construir esse vínculo com o paciente justamente para que ele possa entender aí quão benéfico, para que ele possa se sentir bem em mudar, certo? Então é muito importante adotar essas estratégias aí. Logo depois, o segundo é a contemplação. Contemplação é quando a pessoa ali já pensa em mudar. Ela já reconhece o problema, já pensa em mudar, mas ainda não tomou aquela decisão concreta, sabe? Ela está no período de contemplação, como esse paciente da questão acima, nós vimos que estava. Reconhece, já vai na consulta, já vai participando ali de um grupo, de outro, já percebe que aquilo ali traz problemas para a vida dele, para a vida financeira, muitas vezes, quando é um vício aí no tigrinho, aí em jogo, quando é um vício, por exemplo, em drogas, vício em álcool, o paciente já reconhece, já vai ali uma visitinha num grupo de ajuda, já busca ali um médico para alguns tipos de orientações, ou seja, já é algo mais ativo, o paciente já vai buscando ali de forma um pouco mais ativa a mudança, uma possível mudança, certo? Quando o paciente está nesse lugar aí, na contemplação, nesse estágio, o que nós podemos fazer mais? Explorar a ambivalência. Ou seja, a ambivalência é sempre essa balança em quais são os pontos positivos que você tem em mudar e quais são os pontos negativos que você tem em não mudar. Então, o paciente ele sempre fica com essa ambivalência. Dizer, eu tenho aqui, por exemplo, no paciente com vício em pornografia, eu tenho aqui um alívio rápido, um alívio instantâneo, que rapidamente eu posso utilizar ali a pornografia e posso me sentir bem, um pouco melhor, apesar de depois eu me sentir mal, mas momentaneamente eu me sinto bem. E se eu parar, eu vou me sentir mal, vou me sentir angustiado, eu vou sentir que eu não vou ter nenhuma saída, eu vou sentir que eu vou ficar angustiado caso eu não tenha aquilo, ou caso eu não tenha alguma outra coisa para satisfazer essa minha ansiedade. Então o que acontece? É essa ambivalência que gera toda a confusão no paciente. Então é por isso que nós precisamos explorar isso, conversar com o paciente, falar sobre os benefícios, sobre em relação a como vai melhorar o relacionamento com a sua esposa, o relacionamento com a sua família, como é bom ele poder ter um grupo de apoio também na UBS, por aí vai. Logo depois tem a preparação, que é esse terceiro estágio, que é quando o paciente ele já planeja uma mudança. A preparação ela já é algo mais concreto, certo? Ou seja, o paciente ele já vai ali formando um mapinha. Então, o paciente ele já tem a intenção de mudar em breve, geralmente aí nos próximos 30 dias, e já dá pequenos passos nessa direção. Então, por exemplo, se o paciente ele já diz, próxima semana eu vou começar mudando isso, isso e isso para poder tentar acessar esse meu vício. Ou então, eu não vejo nesses próximos 10 dias, mas em mais ou menos um mês. Eu já sei o que eu vou fazer, já tenho determinada estratégia montada para começar a cuidar da minha vida, da minha saúde, para poder me livrar do tabagismo e tudo mais. Então isso aí já é um estágio de preparação. É bem visível nas questões que vocês forem ver que o estágio foi a preparação. O paciente ele já vai ter ali um panorama da ação que ele vai ter para poder chegar naquele objetivo dele, certo? Então, o paciente já tem um planejamento, já definiu metas, você pode fazer isso, inclusive, com o paciente, você pode pegar ali e escrever, olha, que dia você quer começar, que dia você deseja começar, nós vamos adotar essa estratégia, ou você prefere essa estratégia, e por aí vai. Desenvolver habilidades também, reforçar a autoeficácia, é muito importante isso também. Logo, a ação. A ação é quando o paciente já mudou, já começou, já deu ali aquele ponto de partida, certo? O paciente iniciou a mudança efetiva no comportamento há menos de 6 meses. Isso é importante lembrar, porque depois de 6 meses já é outro período, aí, outro estágio.
Então, o reforço positivo, sempre falar, olha, muito bem, você está indo bem, continue assim, continue com os seus acompanhamentos, fazendo o que você está fazendo, isso está te beneficiando e tudo mais, certo? Acompanhamento longitudinal na UBS com as EMUTs, prevenção de recaídas também muito importante, apoio da rede, ou seja, é importante também dentro da UBS ter todo aquele contexto familiar envolvido, né? Chamar a esposa, talvez os filhos, se o marido quiser, se a pessoa quiser ter aquela reunião, você pode fazer reuniões grupais também. A UBS ela é bem interessante nesse aspecto. E a manutenção é quando se mantém o novo comportamento há mais de 6 meses e trabalha para evitar recaídas, muito importante. Então, se o paciente já está trabalhando naquilo, se o paciente já conseguiu estar livre daquele vício que ele refere a mais de 6 meses, e você está vendo que ele está trabalhando para evitar com que tenha alguma recaída, então esse paciente já está na fase de manutenção, certo? O que precisa fazer é reforço contínuo, identificar os gatilhos, muito importante, porque os gatilhos eles são muito importantes no que diz respeito à identificação. Nós precisamos identificar os gatilhos, porque os gatilhos podem gerar, é o que geram, na verdade, as recaídas. Plano de prevenção de recaídas e o apoio social também, muito importante, certo? Então, pessoal, esse aqui é um modelo transteórico e é muito importante, é um modelo de Prochaska, certo? Porque às vezes vem esse nome na prova também. Então isso aqui tem um contexto muito importante, tanto na preventiva quanto na clínica. Na clínica médica também se pode explorar um pouco do modelo transteórico, certo? E isso cai muito, pessoal, cai muito nas provas, no Revalida cai muito, nem na média também. Se a prova vai ser a mesma e se é o INEP que está fazendo, é um tema que o INEP gosta de cobrar. Então é muito provável que esteja aí na sua prova, tá bem? Muito importante estar repassando esse tema aqui. Questão 69, vamos lá. Uma mulher com 75 anos de idade reside com filha, genro e 2 netas. Vamos lá. Reside com a filha, com o genro e 2 netas adolescentes em área adscrita na região da equipe de saúde da família, na ESF. Beleza, tinha uma vizinha muito amiga, com quem sempre se encontrava na igreja que frequentava e que a visitava diariamente antes de falecer. É acompanhada na unidade básica de saúde por ter hipertensão arterial e diabetes mellitus. Apresenta as seguintes complicações. Ela tem aí uma retinopatia e neuropatia diabética. Recebe visitas mensais do agente comunitário de saúde, além do médico e do enfermeiro da estação ou da equipe de saúde da família. O ecomapa a seguir corresponde às ligações dessa mulher com o seu meio. Muito importante aqui o ecomapa. E isso é sobre esse tema que eu queria falar com vocês para nós fazermos essa questão, certo? Aqui embaixo, nesse gráfico, nós temos aqui a diferença entre esses 2 tipos de mapas ou esses 2 tipos de gráficos que são muito importantes aí na preventiva, certo? E você me pergunta, Sara, eu nunca vi isso aqui caindo em provas comumente. Já caiu no Revalida? Eu te digo que já, e caiu agora em 2023 no Revalida, na prova teórica. Eu fiz um curso muito bom, foco no CRM, um curso prático, e a professora Grazi tomou também uma estação muito legal sobre ecomapa, sobre genograma também. Então é muito importante sim saber esse teminha aqui, porque ele com certeza pode estar aí tanto na teórica quanto na prática e pro ENAMED com certeza. Então, pessoal, são 2 ferramentas de abordagem familiar na atenção primária, muito importante. Por quê? Porque são elementos gráficos, então você consegue ver ali a relação entre o indivíduo com o seu meio ou então o indivíduo ali com a sua família. Tanto que, conceitualmente, o genograma ele vai ser a representação ou vai representar a estrutura interna e as relações entre os membros da família, geralmente aí passando por 3 gerações ou podem ser mais gerações, sem problema. E o ecomapa ele vai representar as relações da família com o mundo externo, certo? Ambientes, igreja, rede social, a relação deles com a UBS, a relação deles com outros, ou com o trabalho, ou então com o CAPS, com os vizinhos, com a igreja, com a escola, ou seja, com todo o ambiente social, certo? Genograma e ecomapa são estratégias muito importantes e fica muito fácil, por exemplo, para um agente de saúde, ou para o enfermeiro, ou para o médico ali da UBS, conseguir ler e conseguir entender o que está falando aquilo, certo? Então é muito importante saber bem manejar aqui o genograma e o ecomapa. Então vamos lá, vamos aprender aqui a ler algumas coisas. Nós vimos aí em biologia, no nosso ensino médio, principalmente no Brasil, eu imagino que aqui também, na Argentina, nos outros países, fala um pouco a respeito, né? Porque se vê também em genograma, em genética,
E só que esse genograma aqui ele tem algumas especificações porque ele é próprio são os que se usam propriamente aí nas unidades básicas de saúde. Então vamos ver aqui umas legendas aí que ele pode utilizar. Homem, como nós já sabemos, é o quadrado, a mulher é a bolinha, o círculo, certo? Isso aí de biologia a gente já lembra. Agora o casamento, eu vou mudar aqui a cozinha do coisa. Aqui. O casamento, ele é essa lista aqui, certo? Seu João casado com a Dona Maria. Tem uma lista aqui contínua que une eles dois. Aqui, seu João e Dona Maria se casaram e tiveram 3 filhos. Essa linha aqui, ela não era para estar aqui. Não sei porque que ela tá aqui. Vou tirar ela daqui. Só um minutinho, para não confundir a gente depois, né? Tira aqui. Pronto. Pronto. Então, seu João, ele se casou com Dona Maria. Eles tiveram 3 filhos, certo? Tiveram 3 filhos. Ou melhor, 2. Eles tiveram aqui o Paulo e a Marina, certo? Então, beleza. Quem é o mais velho dos dois? O mais velho dos dois é o Paulo, certo? Porque ele tá mais à esquerda. E a Marina, ela é mais nova. Deixa eu voltar aqui, pronto. E a Marina, ela é mais nova. O que significa esse pontilhado aqui? Significa união estável, que é quando as pessoas elas não são casadas no papel. Então, o Paulo, ele tem uma união estável com a sua mulher, certo? Não sei, a Laura. Ele tem uma união estável com a Laura. Aqui, a separação, esses 2 tracinhos aqui, que corta aí no meio da lista, certo? Ou seja, uma linha contínua cortada aí por 2 tracinhos, significa uma separação completa, já uma separação com divórcio, com separação de bens e tudo mais. Então, eu esqueci o nome dessa aqui, Marina, ela se casou, com o Josézinho. E os 2 que se casaram, mas logo se separaram. Então, eles são separados. Bem aqui o Paulo, ele tem uma união estável com a sua esposa e eles têm 2 filhos, sendo que a mais velha é uma menina e o mais novo é um rapaz. E a outra, já esqueci o nome dela, acho que é Mariana. A Marina, era casada com o seu ex-marido e eles se separaram e tiveram 2 filhos. O mais velho, um menino, e a mais nova, uma menina, certo? Então, é importante nós sabermos isso. X quadrado, e também saber que está à esquerda é o mais velho, saber em relação às linhas, saber o que é divórcio, o que é união estável, o que é divórcio parcial, que é quando tem, por exemplo, só uma listrinha em vez de ter 2, como você observa aqui, você vai ver apenas uma listrinha, apenas um cortezinho, ok? Filiação é a linha contínua e óbito é aqui, por exemplo, um X, certo? Se tiver um X no genograma, você já vai saber que aquela pessoa veio a óbito, ok? Então, o genograma ele é muito importante. Fora esses símbolos aqui, tem outros que nós iremos ver também um pouco abaixo. A estrutura familiar, o que ele vai avaliar? A estrutura familiar, certo? Quem mora com quem? A gente vai já ver que os círculos grandes, eles vão delimitar ali um ambiente familiar. Eventos de vida, nascimentos, óbitos, separações, relações e vínculos. Se os vínculos são fortes, nós iremos ver já que as linhas mais escuras são os vínculos fortes. Se são conflituosos, que são aqueles que têm ali o rasurado, são relacionamentos conflituosos. Se são distantes também, que é um pontilhado um pouco mais grosso. Se a pessoa tem doença, por exemplo, eu posso demarcar aqui, no caso da Dona Maria, se ela tem, por exemplo, hipertensão arterial sistêmica, se ela tem diabetes, se ela tem, não sei, dislipidemia, e eu posso colocar aqui do lado se ela tem algum tipo de doença, algo que eu queira remarcar, que vai ser importante aí para que outras pessoas que vejam o genograma saibam também. Ok? Então ele é usado também para compreender dinâmica, identificar padrões, planejar intervenções familiares e avaliar hereditariedade e contexto também, ok? Genograma é importante por isso. Vamos passar aqui para o ecomapa. Quais são as importâncias do ecomapa? O ecomapa é como o nome já diz, é ali do ecossistema, certo? Nós temos ali, ele te dá aqui o exemplo, a família Silva. Quais são as relações dele, por exemplo, com uma outra família, por exemplo, ou com o restante da família, do parentesco ali deles? Por exemplo, o vínculo forte é justamente essa linha pontilhada aqui, certo? Duas linhas contínuas. Vínculo normal é aqui, por exemplo, como se vê com o trabalho, como se vê com o CAPS, por exemplo. Uma linha aqui um pouco mais fina, um vínculo mais fraco, de pouco apoio. Um vínculo aqui, como se diz,
de vibração, não, como é que fala? De rasurado, né? Já é um vínculo conflituoso, um vínculo estressante. Aqui com a igreja, por exemplo, já é um vínculo mais fraco, com a escola, um vínculo normal, com a UBS, um vínculo mais forte. Então é muito importante saber dessas legendas, porque a gente já consegue ler mais ou menos como aquele ecossistema está funcionando e como ele se relaciona com outros ecossistemas, ok? Vai avaliar aí a rede de apoio da família, os recursos disponíveis na comunidade, qualidade dos vínculos, ok? Externos, se são bons os vínculos que eles têm com a igreja, com o trabalho, com a escola, com o CAPS, ok? Fatores que influenciam na saúde, no bem-estar da família. E ele é importante para o quê? Para mapear os recursos e os apoios, para identificar fragilidades e riscos, fortalecer o vínculo também e parcerias. Então é muito importante se com o Ecomapa eu consigo perceber se a família tem um pouco vínculo ali com a unidade de saúde, ou então com o hospital, com a UBS, tem algum indivíduo doente, por exemplo, eles têm um filho asmático, por exemplo, e eles têm um pouco vínculo ali com a unidade básica de saúde, ou então um pouco vínculo ali com o hospital, com os especialistas que tomam conta do menino. A gente já pode se questionar por quê, saber um pouco mais sobre essa família, saber como funciona a dinâmica familiar e por aí vai, certo? São muitos exemplos que é possível dar para entender o Ecomapa, beleza? O genograma, então ele olha para dentro da família e o Ecomapa olha para fora, ou seja, a família com o entorno. Muito importante saber, geno de gene, genealogia, família e ecodicologia de ambiente. Genograma a gente vai lembrar da árvore familiar, né, como a gente vê lá em genética, em biologia. Então, muito importante esse quadrinho aqui, a gente precisa identificar quando se fala de estrutura familiar e genograma e quando se fala da relação entre o indivíduo com a comunidade, ou seja, com as redes de apoio, isso é o Ecomapa. Caiu uma questão exatamente assim no Revalida. Ou seja, perguntava como era o nome que se dava aos elementos gráficos que vão apontar aí a relação do indivíduo, então a relação da família com o meio. A resposta era Ecomapa. Simplesmente isso, era isso. A pergunta era essa e a resposta era essa, certo? Os casos que envolvem vários serviços de instituição são o Ecomapa. E os casos envolvendo hereditariedade, conflitos e se observam entre gerações são o genograma. É importante saber esses conceitos porque, como nós já vimos, eles caem. Outros símbolos aqui também, eu não quero me estender muito, mas eu queria que vocês vissem outros símbolos também para poder ficar mais esperto em relação a isso, né? Sexo indefinido também muito importante quando é o triangulinho. A pessoa índice, talvez eles querem estudar mais aquela pessoa, entender mais sobre aquela pessoa, então esse vai ser o símbolo. Abuso de álcool e drogas pode cair tranquilamente, morte, como nós já vimos, morando junto, casamento, divórcio, separação conjugal, nascimento de uma criança morta também, muito importante, quando o aborto é espontâneo ou quando o aborto é induzido, é muito bom saber. Essa imagem aqui ela é do próprio Ministério da Saúde, certo? Gêmeos fraternos ou então gêmeos idênticos. Gestação é como nós vimos, que só tem uma setinha para baixo. Filhos em ordem de nascimento, como nós já vimos, o mais velho à esquerda e o mais novo à direita. Filho adotivo também, quando aqui entre os dois casais se tem aqui uma linha pontilhada. Lembrando que é muito importante saber a diferença entre genograma e Ecomapa nesse sentido, por quê? Porque a linha pontilhada no Ecomapa significa o quê? Uma relação mais fraca, mas no genograma significa que é um filho adotivo. Então é muito importante saber com qual dos dois gráficos você está lidando, justamente para fazer essa leitura de forma mais correta. Aqui os relacionamentos, aqui quando é pontilhado também de forma horizontal, significa que é mais distante, certo? Aqui, um relacionamento conflituoso, aí que é esse zigue-zague, né? Aqui rompimento é quando se vê que tem essas duas linhas descontínuas e tem aí um rompimento de fato entre as duas linhas. Muito estreito significa que é uma linha assim bem forte, uma linha contínua bem acentuada. Um fundido, que é bem conflituoso, na verdade, né? Que é muito próximo, mas ao mesmo tempo é muito conflituoso, é muito, sei lá, muito difícil, ou então, sei lá, uma relação de dependência, talvez. Aqui a aliança, certo? Quando significa que existe um compartilhamento ali entre dois indivíduos muito importantes, quando eles têm um vínculo aumentado. Coalizão também, muito importante, que pode ser caso de rompimento de familiar. Harmônico também, isso aqui é importante saber, porque, por exemplo, tem algum outro exemplo aqui, é o próprio da questão mesmo, né? Nós vamos ver aqui que
que são esses elementos aqui, que é uma setinha indo, uma setinha voltando, isso aqui significa o quê? Que eles têm um relacionamento forte, certo? Ela tem um relacionamento forte com o genro, e esse relacionamento é um relacionamento compensatório, porque tem uma setinha saindo dela e uma setinha saindo dele, e as duas setinhas, elas são do mesmo tamanho, certo? Por exemplo, aqui nós podemos ver que ela tem uma relação um pouco mais fraca com a estação de saúde da família, com a equipe de saúde da família, e a equipe de saúde da família, ela dedica mais tempo à senhorinha, mulher de 75 anos, certo? Então, com isso é possível fazer uma boa leitura. E voltando aqui para responder a nossa questão rapidamente, a resposta certa aqui seria a letra C. Ou seja, como é essa relação dela? Forte, compensatória, tem as duas setinhas, né? E fornece apoio e não estressante com a estação de saúde da família, ou a equipe de saúde da família, com a filha, o genro e a neta 1. Porque com a neta 2, ela tem uma relação conflituosa, ok? Muito legal, porque a gente já consegue fazer todas essas leituras só observando aqui o genograma, ok? Deixa eu digitar aqui. Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Alianças, coalizão, harmônico, vulnerável também, triangulação. Triangulação é quando existe ali como é que se diz? Não é relacionamento triângulo amoroso. Triangulação é justamente aquela questão dos conflitos, né? Um que tem conflito com um, que tem conflito com o outro, e por aí vai passando. Então, esse daí é mais característico da triangulação. Aqui, esse ecomapa, ele foi feito em uma questão também. Eu não trouxe a questão para não ficar muito extensa a aula, mas também eu trouxe mais para nós fazermos a leitura. Aqui dentro do quadrinho, vocês podem colocar também a idade do indivíduo, um homem de 72 anos, uma mulher de 68. Eles têm aqui 2 filhos, uma filha de 33 e um filho de 32 anos, sendo que a relação da mãe com a filha, ela é conflituosa, e a filha, ela tem problema de drogadição, certo? Ou seja, ela é viciada em drogas. Então, como nós podemos fazer aqui? Ou seja, aqui nós podemos fazer aqui um círculo, uma bolinha com um círculo, certo? Metade de um círculo. Isso aqui também indica que o paciente, ele tem problemas com drogas, com álcool, certo? É muito importante isso. E tem aqui uma relação conflituosa com a mãe, como nós vimos. Aqui elas têm uma boa relação, ou seja, aqui na região, ou seja, a família, todo esse ecossistema, eles têm uma boa relação com a igreja, e é uma relação bivalente, não, é uma relação que ela é de ambos, ou seja, tanto a igreja quanto o próprio ecossistema deles com a igreja, tanto a igreja com eles quanto eles com a igreja, eles têm uma relação forte, certo? Ou seja, é ambígua, digamos assim. Ambígua não, ela é ambivalente, não esqueci a palavra, que é dos dois, ou seja, como é que se diz? É dos dois. Fugiu a palavra da minha cabeça. É dos dois, basicamente. Ou seja, então é isso. Eles têm uma boa relação entre deles, ou que do ecossistema deles com a igreja com eles. Então aí é uma relação compensatória, digamos assim. Só que o filho aqui, como a gente vê, ele não tem uma boa relação, ou ele talvez não tenha nenhum vínculo com a igreja, certo? Mas eles, pelo que mostra aqui, eles mantêm relação com eles, ok? E a unidade de saúde de família também tem aqui uma relação mais unidirecional. A palavra que eu queria aqui era bidirecional, certo? Bidirecional entre a igreja e esse ecossistema, e da unidade de saúde da família é unidirecional em relação a eles. Muito provavelmente a unidade de saúde da família faz mais esforço para encontrá-los do que eles para estar aí com a unidade de saúde da família, certo? E com os vizinhos aqui, também se vê que existe um certo relacionamento de proximidade, como nós vemos aqui nas duas linhas, ou seja, as duas linhas também significa que eles têm um relacionamento muito estreito com os vizinhos, ok? Bem legal esse tema. E assim, faz tempo que não cai não, faz 3 anos que cai na prova, ou seja, não é tão impossível que caia. Já caíram poucas vezes, mas é importante ficar ligado porque pode cair novamente, certo? E é bem interessante também, eu acho bem legal a questão dos ecomapas, também do genograma. Beleza? Vamos lá, pessoal, próxima questão. O gráfico a seguir demonstra a evolução das coberturas de indicadores da saúde materno-infantil em diferentes quintis de riqueza da população ao longo dos anos, certo? Então vamos lá fazer uma leitura aqui desse gráfico. Vamos lá. O que ele está falando mais aqui?
Ele está falando aqui dos quintins de riqueza, né? Ou seja, ele vai falar das populações mais pobres, ou seja, das oscilações não, como é que dizem, das nuances de riqueza, ou então dos graus de riqueza, digamos assim. Os pacientes mais pobres, eles têm aí a bolinha negra, essa aqui, a bolinha pretinha. Aqui, o paciente que tem esse cinza um pouco mais forte, ele tem ali, ele tem uma condição um pouco melhor do que esses aqui. O pessoal que tem essa bolinha cinza um pouco mais claro, por sua vez, tem uma condição um pouco melhor do que esses aqui, por aí vai, certo? Sendo que esses aqui azuis escuros são os que têm uma quantidade, uma qualidade de vida melhor, são mais ricos, na verdade, perdão, são mais ricos, tem mais dinheiro. O que acontece? O uso de anticoncepcionais modernos, ele vai fazendo aí a comparação entre as populações. A população aí, que era mais pobre, em relação à população mais rica, como era o acesso delas ao uso de anticoncepcionais modernos? Ou seja, era muito grande, tinha aí tinha uma diferença muito grande. Ou seja, não era a mesma coisa, se vê aí que existe aí uma diferença de quantidade muito grande. Então, com isso nós vemos aqui, comparando este ano, por exemplo, já com 1996, 10 anos depois, nós vimos que essa distância aqui, ó, foi quase metade do que era aqui, ok? Se nós tínhamos essa distância aqui entre ambos quintis, agora nós temos basicamente metade da distância aqui, ó, entre a população mais pobre e a população mais rica no que diz respeito aí ao uso de anticoncepcionais modernos. Então, nós observamos aí durante 10 anos um avanço muito grande. Em 2006, por sua vez, mais ainda, quase próximos aqui as duas populações. Em 2013, nós vemos ainda mais, ou seja, está todo mundo ali juntinho. Ou seja, o uso de anticoncepcionais aí modernos pela população mais pobre aumentou e pela população mais rica também. Só que a população mais rica andou um pouquinho só. Em compensação, a população aqui mais pobre andou muito mais, certo? Isso significa que eles tiveram mais acesso aí a anticonceptivos modernos. E a mesma coisa, anticoncepcionais modernos. Aí a mesma coisa para os outros aspectos que ele coloca aqui. Por exemplo, mais de uma visita de cuidado pré-natal por algum provedor. Ou seja, melhorou muito, nós vemos aqui. Desde 1986 até 2013, teve um aumento aí significativo, importante. Ou seja, foram reduzindo, aí, estreitando os graus de diferença entre a população mais pobre e a população mais rica. Mais de 4 visitas de cuidado pré-natal por algum provedor também foi estreitando. Mais de uma visita de cuidado pré-natal durante o primeiro trimestre, ou seja, mais cuidado em relação à gravidez no começo da gestação. Também vimos que teve um aumento grande, apesar de ainda ter uma certa distância, mas mesmo assim, eles já reduziu bastante, certo? Então vamos lá, com base na legislação do SUS, é correto afirmar que os dois princípios do SUS que têm relação mais direta com a evolução desses indicadores ao longo dos anos são: letra A, equidade e integralidade; letra B, universalidade e equidade; letra C, universalidade e regionalização; e letra D, participação social e hierarquização. Vamos lá. No SUS, nós vemos que sim, se pode conseguir os anticoncepcionais, os anticontraceptivos, eles são dados de graça. As mulheres, elas podem ter um acompanhamento ali pré-natal, independente da quantidade de dinheiro que elas tenham, da sua situação financeira. Então, isso é algo que o SUS beneficiou a população e beneficia a população, ok? E um dos princípios do SUS é justamente a universalidade, onde todos tenham acesso a uma saúde de qualidade. E a equidade é o quê? É distribuir, fazer aí a distribuição dos bens, ou então a distribuição aí dos benefícios para a população de maneira equitativa, não de maneira igual, mas dá mais para quem precisa mais e dá menos aí para quem precisa menos. Então, os dois aspectos aqui que vai responder essa questão é a universalidade e a equidade, certo? Vamos falar um pouquinho a respeito dos princípios e diretrizes do SUS, porque isso aqui também despenca aí na sua prova, você vai acertar isso aqui com certeza. Vamos lá, os princípios e diretrizes do SUS. O Sistema Único de Saúde ele é baseado, aí, como nós já vimos, em princípios que garantem o direito à saúde, em diretrizes que orientam a organização e ações do sistema. Isso aqui é muito importante. Ou seja, os princípios eles estão mais relacionados a uma questão, como é que se diz? A uma questão doutrinária do que se crê de fato o SUS, e as diretrizes elas têm mais um caráter organizacional, certo? Então vamos lá, os princípios do SUS quais são?
são a universalidade, a equidade e a integralidade. O que seria a universalidade? Como nós vimos que foi a resposta, uma das respostas ali da questão. A saúde é direito de todos e dever do Estado. O Estado, sim ou sim, ele tem que garantir aí a saúde para todo mundo de forma universal. Ele garante aí, é garantida a todas as pessoas, sem distinção de qualquer natureza, como nós vimos acima, né? Por exemplo, o fator financeiro já não é uma barreira para uma mulher conseguir fazer um pré-natal, para ter ali o método anticontraceptivo, para poder fazer os seus exames, ou então o acompanhamento inicial da sua gestação e por aí vai, ok? A equidade é tratar desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades, buscando reduzir as iniquidades, ou seja, tratar, por exemplo, quem tem menos dinheiro, vou chegar a beneficiar de alguns benefícios que eu não daria para quem tem mais, justamente porque eu sei que quem tem mais vai ter um acesso maior aí. Então, para diminuir aí a desigualdade, para diminuir aí essa distância aí entre ambas populações, o SUS utiliza do princípio da equidade. E tem aí a integralidade também, a atenção à saúde de forma integral, por meio de ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, certo? Ou seja, vai cuidar de um paciente que ele tem. E também a integralidade, ela vai tratar do paciente em todas as suas esferas e em todas as idades. Desde quando o paciente é criança, que precisa fazer o pré-natal, precisa dos cuidados ali da infância, da puericultura, vai crescendo, precisa do SUS, por exemplo, para uma doença que tenha uma exantemática, uma escarlatina, algum problema que tenha, na pele, algum tipo de doença. Logo depois que vai crescendo, vai se tornando adolescente, as recomendações a respeito de início da vida sexual e por aí vai, vida adulta, a mulher engravida, parto, fica mais velho, doenças como hipertensão, diabetes, dislipidemia. Então, tudo isso o SUS vai tratar de maneira integral, certo? Ou seja, ele vai tratar aí em todas as esferas do indivíduo aí durante a sua idade, durante a sua vida, ok? E também temos aqui as diretrizes organizacionais do SUS. Temos a descentralização, a distribuição de responsabilidades entre as esferas do governo. Muito importante isso aqui, a descentralização, que antes tudo ficava responsável por apenas um ambiente. Só que nós sabemos hoje em dia que cada ambiente, ou então cada lugar onde capita uma unidade do SUS, onde você tem uma unidade de saúde, um hospital ou um centro de referência ali, ele vai precisar de uma mirada ou então de um tipo de organização que vai lidar melhor com aquela população. Então, por isso, ele não vai ter a mesma organização de um outro centro, por exemplo, que está em um ambiente mais moderno, em uma cidade grande, vai ser diferente. Então, a descentralização, ela trata justamente disso. O atendimento integral também, a oferta de ações, serviços que atendem à necessidade da saúde da população. Participação da comunidade também é muito importante. O SUS, na verdade, o Sistema Único de Saúde, ele precisa entender quais são as queixas daquela população para tratar aquela população em si, certo? E a regionalização e hierarquização também, organização dos serviços em níveis de complexidade, garantindo referência e contra-referência. Isso é importante também porque faz parte aí da organização financeira e do sistema. Isso tudo é muito importante. Esses princípios e diretrizes orientam o SUS para garantir acesso, qualidade e equidade aí nas ações e serviço de saúde, certo? Então é muito importante, pessoal, saber aí os princípios doutrinários do SUS, saber as diretrizes, saber o que é ali mais doutrinário, o que está ali mais no central, ali no esqueleto axial, e logo depois como se termina de organizar ali com as diretrizes do SUS. Isso aí cai muito na prova e é muito importante você saber aí pro ENAMED também, com certeza. Isso vai estar aqui presente no ENAMED, caiu várias vezes e com certeza vai continuar caindo aí, certo? Isso aqui é básico para preventiva, muito importante. Vamos lá, mulher de 45 anos vai à unidade básica de saúde reportando dificuldades para reduzir o consumo de cigarro. Refere fumar 20 cigarros por dia desde os 20 anos e que já tentou interromper o uso várias vezes. Relata também ainda irritação e ansiedade quando reduz o consumo de tabaco. Diante desse caso, o plano terapêutico adequado para essa paciente consiste em: letra A, reposição de nicotina com redução gradual da dose. Letra B, terapia comportamental associada à reposição de nicotina. Letra C, terapia comportamental e cessação imediata do tabagismo. Letra D, prescrição de benzodiazepínicos e redução gradual do número de cigarros diário. Então vamos lá, tem uma coisa aqui bem interessante nesse gráfico, esse gráficozinho aqui,
como é que se chama? Hoje tá sumindo as palavras da cabeça. Essa organização aqui, esse mapazinho, ele é do SUS mesmo, sabe? Eu tirei de lá de dentro do SUS em relação a pacientes que são viciados em tabaco. É muito importante saber porque é uma população muito grande no Brasil, pacientes tabagistas, e o SUS está aí justamente para ajudar essa população, tá certo? Então vamos lá. Abordagem breve a todo usuário fumante atendido pelo SUS por qualquer profissional da saúde. Então, as primeiras perguntas que nós precisamos fazer: paciente, você quer parar de fumar? Se ele disser que não, a gente precisa continuar aconselhando, certo? Fazendo o atendimento, falando para ele dos benefícios de deixar de fumar e por aí vai, certo? E se ele disser que sim, se ele quer parar de fumar, se ele disser que sim, que ele já começa quer ver mudanças em relação à vida dele, que ele já sente que aquilo é algo que precisa mudar, vamos aí começar com uma abordagem estruturada, certo? E essa abordagem estruturada vai começar aí com o quê? Com uma terapia, uma TCC, terapia cognitivo-comportamental também, muito importante. Ou então com os grupos de apoio aí das UBSs, com as EMURTs também, que podem ajudar nesse aspecto, mas uma terapia de reposição de nicotina combinada. Por quê? Porque esses pacientes, eles são viciados, ou seja, eles têm um vício na substância. Então, se eles têm um vício naquela substância, o corpo deles não vai conseguir se adaptar rapidamente, eles vão sentir muito mais ainda aquela sintomatologia, vão sentir mais ansiedade, mais sudoração, taquicardia. Então, eles precisam da nicotina, pelo menos no começo ali, daquele processo, para começar a mudança. Em caso de impossibilidade, por exemplo, de fazer a terapia de reposição com nicotina ou combinada, considerar alternativas como a bupropiona, muito importante, a bupropiona se usa bastante também. Ou então a terapia também de reemplaço da nicotina, ou terapia de reposição da nicotina, ou então a isolada também pode fazer. Existem várias, tem as gomas, tem os pastes também intradérmicos que podem ajudar, que vão liberando aí de pouquinho a nicotina e ajuda muito esses pacientes. Se o paciente aqui parou de fumar, o paciente ele parou de fumar, se sim ele parou, vou fazer a manutenção aí até completar 1 ano. Em caso de recaída, fazer o tratamento, ok? Muito importante isso aqui. E se não, se o paciente não conseguiu parar de fumar, eu vou optar por uma das alternativas abaixo, certo? Que é uma abordagem mais estruturada, além também da reposição aí do tabaco. Vou fazer esse aqui, que é como ele fala aqui em cima, a terapia de reposição da nicotina combinada, certo? Nicotina com outros fármacos também, ou então a nicotina combinada já com outras substâncias em si para poder ajudar. E depois a abordagem estruturada, que inclui a TCC, mas também uma terapia, como é que se diz? Uma terapia de reposição à nicotina isolada apenas com a nicotina, ok? Não só a combinada, mas apenas a nicotina. Aqui, se o paciente opta por uma das alternativas abaixo, vamos fazer abordagem estruturada também, pode usar tanto a terapia quanto a bupropiona, ou seja, nós vemos aqui que nessa fase aqui de baixo já é algo um pouco mais personalizado, mais próprio para cada paciente, que depende mais do contexto do paciente, até porque nas unidades de saúde nem sempre vai ter uma bupropiona, vai ter chiclete de nicotina, vai ter pastes de nicotina, então tudo depende aí muito do contexto, tanto do paciente quanto da unidade ali de saúde, certo? Se o paciente parar de fumar e para manutenção até completar 1 ano, ou seja, ele vai para aquele período ali que a gente viu ali do modelo transteórico, ele tem essa manutenção durante 1 ano. Senão, ele vai continuar o tratamento com uma das opções acima até que seja alcançada a cessação. Em caso de recaída, refazer o tratamento. Muito importante isso, tá certo? E voltando por esse caminho aqui, por exemplo, se nós fizermos a abordagem estruturada, mais a terapia de reposição de nicotina, em casos de não indicação de uso de medicamentos, que tem isso também, às vezes o paciente ele não tolera, ou tem algum tipo de alergia, tem algum tipo de problema, já começou aquele tratamento, não conseguiu mesmo fazer o tratamento, a gente vai observar se ele parou de fumar, se não, continuar o tratamento até que seja alcançada a cessação, reavaliar a possibilidade de uso de medicamento ou de outros medicamentos, ou então de outras terapias que possam ajudar ele nesse aspecto.
E se parou de fumar, vamos continuar aqui com a manutenção, certo? Ou seja, tem pacientes que eles começam com a bupropiona, começam com a reposição de nicotina, mas mesmo assim eles não conseguem ter aquela aderência. O que nós iremos fazer? Aumentar um pouco mais da dose, aumentar um pouco mais da medicação, ou se não for suficiente, fazer mais de uma sessão de terapia. Se ele já faz uma vez por semana, vamos aumentar a quantidade de vezes, vamos fazer 2 vezes por semana, e fazendo aí, é bem artesanal esse tratamento aí para o excesso tabágico, certo? Muito importante. Vamos aqui, eu acho que eu botei a questão botei a resposta antes da questão, olha só. Última questão aqui, pessoal, é uma questão que parece ser de clínica médica, mas cai muito em preventiva também. Nós iremos ver aí que na prova prática tem muitas questões que falam sobre epidemiologia, sobre doenças, essas doenças mais epidemiológicas, que caem também em preventiva. Por isso que eu coloquei essa aqui também, que vai ser bem legal para nós fazermos. Homem de 23 anos reside em uma zona urbana da capital do estado da região sudeste, da capital de estado da região sudeste. Procura atendimento em unidade básica de saúde. Ele relata ter apresentado quadro de febre alta de 39 graus de início abrupto, com duração de 3 dias, acompanhada por dor de cabeça. Então, ele teve uma febre alta, de início abrupto, com duração de 3 dias, acompanhada por dor de cabeça, mialgia, poliartralgia, sem rigidez articular, astenia, dor atrás dos olhos, sem conjuntivite, associada a manchas eritematosas na pele. Ele teve exantema também. Afirma que a febre cessou há 4 dias, nega ter feito viagem nos últimos meses. A partir dos dados desse paciente, é correto afirmar que a principal hipótese epidemiológica é... Vamos lá. A partir dos dados aqui, o que ele pode ter? Letra A, zika, B, dengue, C, chikungunya e D, febre amarela. Vamos lá. A zika, ela tem uma febre alta, sim. Ela não tem muitas alterações ali nas articulações, a gente vê que ela não gera uma repercussão tão importante nisso, mas ela gera os exantemas, tem manchinhas ali na pele, pode ser isso que o paciente está apresentando. Na dengue, o paciente sim tem febre alta, também tem acompanhado dor de cabeça, mialgia também, e ele também tem dor atrás dos olhos, sem conjuntivite, ok? E ele tem as manchinhas na pele, que já é um quadro preocupante. Letra C, a chikungunya. Chikungunya, ele é o homem que se dobra, ou seja, o paciente ele já vem com uma alteração articular muito mais importante. E depois a febre amarela é o famoso amarelão, né? Que o paciente já vem com uma icterícia importante. Então, esse paciente aí, febre alta e exantemas, e fora as próprias características aí constitucionais da febre, poliartralgia, dor de cabeça, tudo mais, dor atrás dos olhos, é muito característico de dengue, certo? Então essa aqui, como nós já vimos, é esta. Letra B é a dengue, tá bem? Muito provavelmente esse paciente está aí com dengue. E eu queria justamente mostrar aqui algumas diferenças entre as arboviroses, que são questões que caem sempre. Então é muito difícil na sua prova não ter uma questão de arbovirose. Se não cai todo ano, cai prova sim, prova não. Sempre está aparecendo, certo? Então vamos lá, algumas diferenças aqui entre elas. Nós sabemos que o agente causador aí da dengue são os serotipos aí dos dengue. Nós temos 4 serotipos, 1, 2, 3 e 4. O próprio agente é o vírus da dengue. E o vetor é o Aedes aegypti, como nós conhecemos. O início dos sintomas é súbito, como apareceu no nosso paciente. E essa febre aqui é muito importante porque pode fazer diferença aí nos outros diagnósticos. Uma febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, dor atrás dos olhos, como o paciente tinha, né? Prostração, náuseas, vômitos, manchas vermelhas na pele que o paciente tinha também. Temos as complicações graves, que é muito importante. Vai ter uma aula sobre dengue também. Nós iremos falar mais sobre dengue porque tem uma repercussão bem importante. Dengue grave, extravasamento de plasma, hemorragia, choque, falência de órgãos, certo? O paciente pode ter tipos de sangramento importantes, nós sabemos que ali o vírus ataca as plaquetas também. O paciente ele tem uma plaquetopenia e isso gera sangramentos importantes, nós iremos ver mais pra frente, certo? Aqui o diagnóstico laboratorial, NS1 muito comum, NS1 a gente solicita muito para dengue, e a sorologia do mesmo IgG e IgM, principalmente ali depois do 5º dia, e o RT-PCR, sim ou sim, fechou? Diagnóstico aí, a gente começa a tratar os sintomas, já deixa esse paciente em observação, se for critério, por aí vai. Agente causador da zika, vírus da zika, certo? O mesmo agente etiológico, ou melhor, o mesmo vetor que a dengue, é o mesmo Aedes aegypti, o mesmo mosquito transmissor, não esquecer.
Os sintomas, eles são mais insidiosos, começa ali mais devagarinho, ali uma febre baixa ou ausente. Pode ter também um exantema maculopapular, parecido também com o da dengue. Pruritiginoso, hiperemia conjuntival. Isso é importante, que o paciente vai chegar ali com aquela injeção conjuntival, né, o olhinho mais vermelho, dor leve nas articulações, que diferencia também da chikungunya, que na chikungunya é uma dor articular muito mais importante, e mal-estar geral. Tem uma sintomatologia um pouco mais branda, um pouco menos grave do que a dengue, por exemplo. No entanto, vem aqui essa chave aqui que é muito importante. Pode gerar uma síndrome congênita associada à infecção, como a microcefalia. É muito importante esse cuidado com a zika em mulheres embaraçadas, mulheres grávidas, que é a população de maior risco de contágio. Ou seja, se a mulher está grávida, os riscos oferecidos são muito maiores de ter aí um bebê com uma microcefalia, certo? Gera toda uma questão psicológica na mãe também, e fora isso, ou seja, toda uma questão de saúde pública. Então, sim, é muito importante ter em mente que a zika, ela não tem a sintomatologia muito florida, como a dengue, como a chikungunya, como a febre amarela, mas ela gera essa complicação importante. Aqui, pode gerar outras alterações neurológicas também. Ela tem um aspecto congênito, ou seja, na gravidez, a mulher que ela sofre essa infecção durante a gravidez, ela tem uma repercussão muito importante. Então, lembrar de zika, lembrar sempre de mulher grávida, né, que é a população que nós temos mais cuidado aí para garantir que não contraia o vírus, certo? E o diagnóstico, o RT-PCR na fase aguda, ou então a sorologia, passando aí 5, 6 dias do começo da febre. Depois a chikungunya, o vírus da chikungunya, que é aí o agente causador, também o Aedes aegypti, é de início súbito, assim como a dengue, assim como a febre amarela, os sintomas. O principal sintomas é febre alta, dor intensa nas articulações, principalmente nas mãos, nos pés, e dor no corpo, cefaleia, tem exantema também. Mas o mais importante, como nós sabemos, chikungunya, o homem que se curva, muita dor nas articulações, e muita artralgia, muito importante, artralgia, e é uma artralgia, inclusive, como é que se diz, que compromete a própria movimentação, ela compromete a movimentação, compromete o estado geral do paciente, é muito importante isso, descapacitante, uma artralgia que chega a ser descapacitante, certo? Artralgia crônica pode evoluir também aí, tem pacientes que tiveram chikungunya e passados 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, continuam sentindo dor nas articulações e por aí vai, certo? Diagnóstico também RT-PCR na fase aguda e as sorologias passada aí 1 semana, 5, 6 dias depois do começo dos sintomas. Febre amarela, vírus da febre amarela, o Aedes aegypti também pode ser o transmissor aí, e também tem o Haemococcus ou Sobetes, que é o silvestre, ou seja, o mosquito transmissor, o agente transmissor silvestre. O início, ele é súbito também, muito importante também em populações onde tem macacos, porque os macacos, eles também são ali hospedeiros intermediários não são hospedeiros intermediários, eles já são também definitivos, então eles podem sim, a população de mosquito vai picar os macacos, depois vai picar o ser humano, transmitindo ali o vírus de um para o outro. Muito importante saber isso. Sintomas também são súbitos. Os principais sintomas da febre alta, calafrio, cefaleia, dor no corpo, náuseas, vômitos, fadiga, icterícia, é muito importante também. E os sangramentos nas formas graves, porque vai gerar alteração ali, repercussão no hepatograma. Ele é muito hepatotóxico, ele tem tropismo pelo fígado. Então, por isso, ele vai gerar ali toda uma repercussão hepática. Aqui as complicações é uma febre hemorrágica, uma insuficiência hepática, renal e choque. Ou seja, o paciente ele sangra, até pode chegar em um período de choque, precisa ali de uma reposição volêmica, de uma reanimação ali. Então é muito importante, certo? Uma ressuscitação volêmica. O diagnóstico laboratorial também, como nós sabemos, a sorologia, o IgM, o IgG ou o RT-PCR, certo? E a prevenção, pessoal, a eliminação dos criadores de Aedes aegypti, muito importante. Uso de repelentes, roupa que protegem o corpo, telas em portas e janelas, vacinação também. Tinha aí a vacinação para dengue, só que por agora eles cancelaram a vacinação, não sabemos como irá continuar ainda esse protocolo. E é isso, telas, portas e janelas e a vacinação que por agora está disponível apenas para a febre amarela. Os sintomas podem variar
E a confirmação diagnóstica é fundamental para o manejo adequado do paciente. Muito importante ter isso em mente. Aqui nós terminamos a nossa aulinha de hoje de preventiva. Muito importante, pessoal. Foram temas muito legais. Gostei muito de fazer essa aula também. Muito interessante, muita coisa boa para repassar, tá bem? Não esqueçam de repassar a preventiva. Preventiva é muito importante, não só para a teórica, como muito importante para a prática, já que você tem uma porta inteira. São duas portas durante os 2 dias, sábado e domingo, só de preventiva. Muito importante isso, tá bem? Beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.